Olá, gente! Tudo bom com você? Para quem não me conhece ainda, que está chegando aqui no canal, meu nome é Maria. E esse é o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo contando a minha história de como eu venci a escassez. Se você não viu os outros dois vídeos, vai lá, assiste os dois vídeos antes e depois você vem para esse daqui. Na verdade, eu estou desmascarando a escassez, eu estou dando nome para elas, porque foi assim que eu descobri, essa é a minha história, né? E talvez você saiba o que é escassez, mas eu acredito que ela vai ter uma face, depende do indivíduo, depende de como você vai alimentar ela. E nesse vídeo de hoje eu vou falar contigo como a escassez se disfarçou de produtividade durante muitos anos em minha vida. Como assim escassez disfarçada de produtividade? Sim, porque escassez é falta, né? É esse sentimento. Era uma falta. E eu quero para te contar sobre como eu desmascarei a escassez disfarçada de produtividade. Eu quero te contar uma história minha. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava na Turquia em uma das minhas viagens pelo mundo. Eu estava na Turquia em uma reunião da organização que eu trabalhava. Eu estava assumindo uma liderança internacional. E foi muito interessante, foi uma experiência surreal naquele dia, que eu não vou te contar a experiência aqui. Quem sabe, num outro momento, num outro vídeo eu te conte a história completa, mas eu vou te contar o aprendizado que eu tive. O aprendizado foi mais ou menos assim. Mas para você entender o aprendizado é importante também você entender um pouquinho, me conhecer um pouquinho mais. Eu me considero e sempre me considerei que eu tenho um relacionamento profundo com a pessoa da verdade, que é Jesus. Eu acho que eu tenho um relacionamento profundo com ele, sempre achei. Mas nesse tempo ali, naquele momento, a experiência que eu tive na Turquia me trouxe um aprendizado que não era bem assim. Apesar de ter um relacionamento profundo com Deus, o aprendizado que eu tive da minha experiência é que eu não sabia sentar na mesa. Sabe, se você tivesse o teu pai, e você tem um pai que te ama muito, e o teu pai tem muitos filhos, e todos os filhos têm liberdade de sentar à mesa. Eu sou aquela, digamos que eu seria aquela filha que tem liberdade de chegar, dar um beijinho no rosto do pai, na cabeceira da mesa, chegar com a bolsa, com o celular e sair para trabalhar. Né? E muitas vezes eu não entendia isso, porque muitas vezes Deus chegava para mim e dizia: filha, você pode sentar na mesa. Mas naquele dia ali na Turquia, a conferência, a reunião que eu estava era perto do Mediterrâneo, assim, fundos com o Mediterrâneo. Eu aprendi, eu entendi que eu não sabia desfrutar, que eu não sabia sentar na mesa. Eu aprendi desde cedo a servir, fazer. E isso era uma virtude, né? Eu produzia muito. Ao longo da minha história com Deus e nesse dia lá na Turquia, essa experiência me fez entender que eu sabia muito bem fazer, mas eu não sabia desfrutar. E foi nesse tempo, nesse momento, que eu conheci duas faces de mim. A filha e a guerreira. A guerreira é aquela que faz, que produz, corajosa. Mas a filha é aquela que deveria aprender a se relacionar com o pai, a brincar, a desfrutar da presença do pai. Então foi assim que eu comecei a descobrir que eu tinha uma falta muito grande. Por quê? A escassez, ela pode ter muitas faces. Em mim, era disfarçada em fazer muitas coisas. E na época, nessa organização que eu trabalhava, eu era responsável por várias frentes de trabalho. E eu fazia todos com excelência. Eu era conhecida pela minha produtividade. Só que era escassez. Com essas múltiplas tarefas, escondia uma falta. Era como se eu quisesse compensar com o trabalho, com a produtividade, a falta de afeto, as crenças de abandono que eu tinha na minha infância. E era tão forte, gente, que teve uma época na minha vida que eu só trabalhava e tinha tempo para minha família. Quem era a minha família? Meus irmãos,
meus parentes, eram essas duas coisas, não existia outro espaço. E foi nessa época da Turquia, 2 anos depois da Turquia, que eu entendi que eu estava errada. Eu estava focando apenas em 2 pilares da minha vida quando Deus me criou para viver de forma holística. Mas eu não sabia que era escassez, eu não sabia que era uma falta, que era uma dor emocional. E naquela época eu decidi que eu iria focar em outras áreas da minha vida. Aquela produtividade, aquela escassez, ela poderia sair. Se a escassez saísse, eu poderia focar em outras áreas. E foi nessa época, faz exatamente 8 anos, que eu desmascarei a escassez disfarçada de produtividade. Foi quando eu me tornei corredora. Hoje eu sou ultramaratonista, maratonista. Então assim, eu vi que sobrou tempo para eu fazer outras coisas. E já não era pesado, eu já não sentia dor, eu já não sentia culpa por estar fazendo uma coisa que eu gostava e não trabalhando. E foi assim que a escassez saiu da minha vida e a produtividade passou a ser uma coisa legítima, verdadeira e saudável, porque ser produtivo é uma coisa boa, mas não precisa vir carregado de dor. E essa dor, essa escassez, ela foi desmascarada 8 anos atrás. Então assim, talvez você tenha se escondido por trás de muitas tarefas. Talvez você não tenha um teto de merecimento como eu tive. Tua crença de merecimento seja afirmada. Mas talvez a tua identidade ou a tua capacidade seja qualquer uma dessas 3 aqui, dessas crenças. A produtividade, o fazer demais, pode estar escondendo uma escassez ou qualquer outro vício emocional, como no meu caso, era escassez, era falta. Mas me pergunta, Rai, tu sabia disso? Eu não sabia disso, porque era uma coisa boa, bonita. Tu vai julgar alguém que trabalha e te entrega as coisas? Não vai. Era bonito, mas tinha uma dor. E só eu sabia essa dor. O que eu fiz para ressignificar essa escassez disfarçada de produtividade? Como sempre, eu vou sempre te dizer que o primeiro passo foi o meu relacionamento com Deus. Se não fosse o meu relacionamento com Deus, eu não teria tido luz para saber que eu estava fazendo uma coisa certa, mas escondendo uma dor. Então, o primeiro passo para você vencer a escassez, seja qual for a face que ela vai te demonstrar, é um relacionamento profundo com Deus. E o segundo passo, segunda jornada que eu iniciei, eu mudei o foco. Eu tirei o foco do trabalho somente, da família, e eu foquei em todos os pilares da minha vida. E hoje eu posso te dizer, eu tenho produtividade e alta performance em todos os pilares da minha vida. Porque nessa área, essa escassez disfarçada de produtividade, ela não existe mais na minha vida. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Faz isso, muda o foco. Vai para Deus, busque Deus e muda o teu foco. Tira o foco de uma coisa só. Faça a pergunta, se questione, comece a duvidar e questionar teus resultados. E você vai ver que talvez, como eu, seja escassez. Mas tem jeito, tem como ressignificar. Coloque em prática isso, viu? Curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos, tá bom? Me segue aqui no canal. E é muito bom estar aqui com vocês, viu? Um beijo!